durante muitos anos da minha vida, eu sempre me questionei. Ser médium para quê? Para que a mediunidade na vida de uma pessoa? Eu nunca tive resposta e nem entendimento até hoje. O assunto vai ser sobre isso, então. Gente, como eu já falei aqui para vocês, eu cresci dentro do espiritismo. Espiritismo, né, kardecista, mesa branca. Eu falo mesa branca porque era assim que era conhecido na época, né, na minha época. Eu era adolescente e eu cresci dentro do espiritismo. E muitos anos depois, eu comecei a sentir que aquilo mais não fazia sentido para mim, não fazia sentido na minha vida. E eu decidi me sair, né, do centro espírita. Inclusive, já até aproveitar aqui a oportunidade e já falar, tem muita gente que me questiona por que você saiu do espiritismo. Você fazia um trabalho lindo, tal, como eu já relatei aqui em vídeos, né? Então, muitas pessoas me questionavam, por que não ficou no espiritismo até hoje? Por que saiu? Gente, aproveitando o gancho, então, eu já vou responder. Eu saí porque não fazia mais sentido para mim. É por isso que eu saí. Eu acho que tudo na vida da gente tem começo, meio e fim. Chegou uma hora que aquilo não me completava mais. Aquilo não fazia sentido para mim. Foi por isso que eu saí, então, do espiritismo. E eu saí, fiquei muitos anos afastada, né, do centro espírita, mas eu nunca consegui entender a minha vida de fato, sabe? Em relação à mediunidade, né? Há tanta sensibilidade que envolve a minha mediunidade. Então eu sempre me questionei, para que isso, né? Para que ser médium? A gente passa mal nos lugares, você vê espíritos, você ajuda espírito, recebe ataques espirituais, você tem perturbações mentais, ouve vozes de espíritos. Então, na verdade, a vida de quem é médium vira um inferno. É a conclusão que eu chego, sabe, gente? E para que isso? Então, de que passar por isso, né? Um médium passar por tudo isso, porque traz a mediunidade. Eu também já ouvi muito falar, é uma missão, você tem que trabalhar, você tem que levar a mediunidade, tem que ajudar os espíritos. Gente, eu sou da seguinte teoria, o negócio é bom quando faz bem para você. Quando o negócio não te preenche, quando o negócio não faz bem a você, sabe, não tem alma naquilo. Então, eu nunca consegui ir para um centro espírita por obrigação, porque eu tenho que ajudar os mortos, porque eu tenho que ajudar os espíritos. Eu nunca consegui fazer as coisas contra a vontade. Para mim, se não tem alma naquilo, não tem nada. Isso seja em qualquer âmbito da minha vida, não é só no lado espiritual. Então, essa teoria de que você é médium, você tem que trabalhar ajudando os espíritos, você tem que frequentar um centro espírita até o final da tua vida, gente, sabe, não dá para me entender isso, eu não consigo colocar isso na cabeça. Mesmo que você não esteja afim mais de frequentar um centro, um terreiro, sabe, você ir contra a sua vontade, isso para mim não me cabe, sabe, não entra na minha cabeça. Para mim tem que ter alma, tem que ter amor no que você faz. Então, chegou um momento, eu me afastei do espiritismo, não fui mais. Anos depois,
Eu conheci a Umbanda, eu senti vontade de ir, conhecer, e também eu senti vontade de desenvolver a mediunidade nessa outra linha de trabalho. E assim eu fiz. Eu desenvolvi tudo, e só que também não deu certo. Não deu certo porque vocês já sabem tudo que eu já relatei aqui sobre a minha trajetória dentro do terreiro de Umbanda. Resumindo a ópera, para vocês entenderem. Não trabalho mais em centro espírita, em terreiro. Eu não me encontro em outra religião, a não ser dentro da espiritualidade. Então, o único caminho seria terreiro, seria centro espírita, mas não deu certo, né? O centro espírita eu me afastei, porque chegou um momento que não me completava e eu não via sentido, me afastei. No terreiro de Umbanda, eu também não consegui dar continuidade, embora gostava muito de trabalhar nesta linha, mas aí nem foi por falta de vontade, foi por vários atritos que aconteceu durante o meu desenvolvimento, durante a minha trajetória dentro de um terreiro, de Umbanda, e acabou que não deu certo. Agora fica aí, né, a pergunta. Eu tentei mais uma vez no terreiro, né, de Umbanda, não deu certo. Agora é onde que eu sempre volto aquele questionamento, né, na minha mente. Para que então mediunidade na vida da pessoa? Sabe, você... O negócio não vai, gente, o negócio não flui pelo lado espiritual trabalhando. Eu não sei se vocês conseguem me entender, mas é muito difícil, é muito complexo eu tentar explicar isso aqui para vocês. Nem eu tenho resposta disso, nem eu entendo. Mas a pergunta que não quer calar: mediunidade na vida de uma pessoa, para quê? Eu acho que é para perder a qualidade de vida. Porque você recebe ataques espirituais, é atormentada psicologicamente. Não que eu receba cobranças espirituais por não estar trabalhando dentro da mediunidade, não é isso. Mas eu digo no meu caso que vê espírito, ouve espírito, é sensível à energia de ambientes. É uma tragédia isso, gente. É uma tragédia. Às vezes eu tenho vontade de ir no lugar, eu vou, passo mal, sou obrigada a voltar. Isso quando também, sabe, o negócio também não continua também me atacando, sabe? E me traz, assim, muito desgaste emocional, além do espiritual. Então, para que, né, mediunidade? É uma coisa que eu nunca consegui entender, a mediunidade, né? A gente vem com esse dom, eu não sei para quê. É um vácuo, sabe? É um vazio que fica na minha vida pelo fato de não entender, pelo fato de não conseguir trabalhar o meu lado espiritual, e fica esse vácuo. E eu fico sem entender nada sobre os questionamentos que eu faço que envolve tudo isso. Ai, gente, olha, eu, sinceramente, sabe, eu só tenho uma coisa para falar para vocês. Eu acho que eu vou morrer e eu não vou entender isso nunca, sabe? Ser médio para quê? Ter mediunidade para quê? Porque a gente perde a qualidade de vida. Só quem é médium, que tem uma grande sensibilidade energética, sabe o que eu estou falando? Eu acho que ser médio já de uma forma geral já é uma antena, né, que capta tudo. Então vem tudo em cima de você, sabe? Aquilo vai acarretando muitos problemas.
seja físico, mental, espiritual, por aí afora. Então eu vejo que por mais cuidado que eu tenha de blindagem, digamos assim, espirituais que eu faço, mesmo assim, isso se rompe e de uma forma ou de outra, essas interferências, né, acabam chegando a mim e me trazendo prejuízos. É complexo isso, é muito difícil de entender. Eu acho que para vocês que são leigos assim, neste campo é mais difícil ainda, mas aqui é mais um desabafo meu, sabe, em relação a essa questão que traz em debate a mediunidade. Eu não sei, eu já ouvi dizer também que as pessoas nascem médium, mas que também não necessariamente precisa trabalhar espiritualmente. Ela vem com esse dom porque está no karma, né? Ou está dentro dessa coisa de reencarnação, né? Que a gente, a bagagem, para você entender, a bagagem que a gente traz lá de outras encarnações, é dom que já vem com a gente, que a gente já tinha. É uma confusão, gente, é uma coisa muito difícil. Na verdade, é um balaio, é um rolo que nem eu consigo explicar para vocês. Então, como eu já falei, é mais um desabafo de uma pessoa que é médium e não entende por que ser médium, sendo que perde totalmente a qualidade de vida. E mais uma vez eu friso aqui, eu destaco, né? Para mim, gente, só tem sentido eu fazer um trabalho se tem alma naquilo, se tem amor. Se não tem, não tem por que fazer. É o que eu acho, é a minha opinião, tá? Eu sempre fui movida pelo amor por tudo que eu faço. Se não tiver amor naquilo que eu estou fazendo, não tem por que fazer. Esta é a minha teoria, é assim que eu sou. E eu sei que, sei lá, pode parecer meio sem sentido esse vídeo, mas foi só um desabafo mesmo. Mas um desabafo porque é difícil até para dialogar com pessoas que não entendem de mediunidade, que não têm o dom. Elas acham que é fantasia, acham que a gente cria as coisas através da mente, são descrentes, manda a gente ir para psicólogo, psiquiatra, manda tomar remédio. Então, até para comunicação em relação às pessoas é muito complicado. Eu confesso para vocês que eu não falo por aí, assim, aleatoriamente para as pessoas sobre a espiritualidade. Eu prefiro colocar isso aqui no canal. Eu falo aqui para vocês no canal. E mesmo assim, né, eu já recebi e recebo muitos também comentários, como que eu já acabei de relatar. Mas é isso, né? Infelizmente é isso. Essa é a vida de uma médium, né? Que traz todo esse dom mediúnico sem saber para quê. Beijo, gente. Eu não tenho mais o que falar. Até a semana que vem.